O nome do presidente americano, Donald Trump, vem ganhando ainda mais destaque aqui no Brasil, mas nos últimos 7 meses como presidente dos Estados Unidos, ele tem colecionado grandes embates. Impôs novas taxas com vários países, se envolveu em polêmicas internacionais, inclusive com países em guerra. Para a gente entender o que tudo isso significa na prática, a gente vai bater um papo agora com o analista político Murilo Medeiros e a gente fala sobre essa reação, ao efeito Trump no mundo todo. Boa tarde para você, muito bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, boa tarde. Um prazer enorme participar do programa da TV Aparecida. Como é que você analisa esse estilo de Donald Trump nesses primeiros meses do segundo mandato? É um estilo diferente daquele primeiro mandato ou não? Ele segue a mesma linha que ele sempre foi? Olha, o presidente Donald Trump foi eleito com uma agenda muito voltada para a defesa dos interesses nacionais dos Estados Unidos, dos americanos, especialmente daquela parcela da população que, ao longo dos anos, perdeu os seus empregos e setores da economia, como o industrial, que perdeu tração com a concorrência externa. E o discurso dele, de um nacionalismo mais raiz, mais agressivo, descambou também para uma agenda do protecionismo, que agora ele tenta colocar em prática, aumentando tarifas de exportações de diversos países, não só do Brasil. Ele tentou isso com outros países da Europa, da América Central e da Ásia. Então, além dessa política nacionalista voltada para o protecionismo comercial, Trump também investiu muito em desligar os Estados Unidos de organismos multilaterais. A diplomacia de Trump é muito voltada por uma unilateralidade. É uma diplomacia individual, de relações ideológicas e não pragmática. E, além disso, com um presidente de perfil mais populista, Trump também tem investido na agenda de costumes, na agenda de valores, sobretudo no âmbito da imigração. Ele tem colocado restrições de entrada de imigrantes aos Estados Unidos. Então, o governo Trump, por incrível que pareça, ele descola um pouco da tradição do próprio Partido Republicano, que sempre foi um partido de caráter mais globalizado, e agora ele anda uma casa um pouco para trás. Ele isola os Estados Unidos, não só em termos econômicos, mas em termos diplomáticos, políticos e também culturais. E isso, sem dúvida alguma, abre uma vertente para o fortalecimento de outras nações, sobretudo a China, que hoje é o principal concorrente na área econômica dos Estados Unidos. O tarifaço mesmo que Trump impôs agora ao Brasil vai acabar, ao fim e ao cabo, concentrando o mercado brasileiro mais no mercado chinês, porque os novos exportadores vão ter que deslocar suas exportações para outros mercados. A própria China vai ser uma grande detentora dos produtos brasileiros. Então, a lógica do governo Trump, ele foi eleito com esse discurso protecionista, nacionalista, anti-imigração, ele tenta agora colocar em prática o que prometeu durante a campanha eleitoral. Murilo, a gente falou, boa tarde para você, dessa questão das taxas e também da questão da imigração. Um outro ponto também é com relação à postura de Donald Trump nos países que estão enfrentando a guerra, como Rússia, Ucrânia e também no conflito de Gaza. Você acha que falta mais pulso por parte do presidente americano para realmente contribuir para um cessar-fogo ali na faixa de Gaza? Essa é uma boa pergunta, Rayane, porque na campanha eleitoral, Trump se comprometeu a reduzir a presença americana em conflitos mundiais. Mas não foi isso que vimos até agora. Inclusive, no conflito recente que tivemos entre Israel e Irã, os Estados Unidos teve uma participação decisiva no final ali do conflito, um ataque ao governo iraniano.
E até agora Trump não conseguiu colocar em prática, de fato, o que prometeu durante a campanha eleitoral na área de conflitos, na área da diplomacia, nessa geopolítica dos conflitos entre os países. E, pelo contrário, ele tem colocado mais combustível, né? Pela falta de traquejo político, pela falta de diplomacia, o próprio governo americano tem colaborado para retardar o fim das negociações de acordos de paz entre os países, né? O conflito que já se estende há tempos, como o da Ucrânia e da Rússia, né? Declarações do presidente americano têm colocado mais combustível para retardar um acordo de paz entre os dois países, né? E ora ele sinaliza a Vladimir Putin, ora ele sinaliza a Zelensky. Então, esse cenário dúbio, essa mensagem dúbia do presidente americano, inclusive conflitando com os países da OTAN, né, tem colaborado para diminuir um pouco a imagem dos Estados Unidos daquela superpotência, né, que vimos em décadas passadas. A postura mais agressiva, mais isolacionista de Trump acaba diminuindo um pouco o peso dos Estados Unidos, não só na diplomacia mundial, porque os próprios aliados levam um pouco a sério o que Trump promete, mas também no jogo comercial, né? Visto que ele se distanciou dos organismos multilaterais e passou a fazer acordos unilaterais com seus aliados, né? Ele mantém uma postura não só pragmática em termos comerciais, mas, sobretudo, ideológica, né? E favorecer os seus aliados, de fechar acordos com seus aliados, aqueles que mantêm uma proximidade programática no seu modo de pensar. Murilo, de uma forma geral, né, essas ações, gestos, palavras do presidente Trump, né, como é que o mundo tem olhado para esse estilo do Trump, né? Você falou que ele governa muito para dentro dos Estados Unidos, mas ao mundo interessa muito também os Estados Unidos. Como é que o mundo tem olhado? Com confiança, desconfiança? Como é que você avalia? Essa é uma excelente pergunta também. Eu diria que o mundo tem olhado com uma certa preocupação, né, a postura do presidente norte-americano, porque ele destoa de toda a tradição americana, de toda a diplomacia americana, de ampliar acordos comerciais, de transcender fronteiras, né, em termos da globalização. E ele é um presidente com um discurso muito fechado, muito provinciano, que vai contra, inclusive, o discurso da globalização, né? Da abertura de fronteiras. Inclusive, que esse modelo que sustentou muito o capitalismo de livre mercado, né? Uma bandeira da livre iniciativa, do livre comércio, que sempre foi muito presente no estatuto, na agenda programática do Partido Republicano, o partido do presidente Trump, né? O governo de George Bush, os outros líderes históricos do Partido Republicano, como o ex-senador John McCain, o ex-governador Mitt Romney, todos eles que disputaram prévias em eleições passadas nos Estados Unidos, a agenda do Partido Republicano era globalização, mais mercado, mais livre comércio. E agora o Partido Republicano se fecha numa agenda mais isolacionista, mais restritiva, protecionista do presidente americano e que diminui muito o protagonismo dos Estados Unidos a nível mundial. Eu diria que o mundo hoje vive um ponto nevrálgico de uma fase de transição, depois de uma fase de multi-cooperação, né, unilateral entre os países. A União Europeia, por exemplo, é um caso clássico de que países com interesses diplomáticos, geopolíticos em conjunto conseguiram montar um grande grupo de interesse político e comercial, mas hoje Trump vai contra esse discurso de globalização e acaba isolando os Estados Unidos, né? Peca pela falta de diplomacia inteligente e, com isso, deixa o mundo mais segregado. Os Estados Unidos
com esse isolamento, nos próximos anos vai sentir na pele, em termos econômicos, os efeitos desse isolamento. Isso pode reverberar, inclusive, no potencial eleitoral do Partido Republicano. Não custa lembrar que no próximo ano já temos eleições regionais nos Estados Unidos para a Câmara dos Deputados. E as pesquisas têm indicado que, com a rejeição da população por algumas medidas drásticas do presidente Trump, o Partido Republicano pode perder algumas cadeiras na Câmara e, como consequência, perder o controle da Câmara Baixa, né, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Ou seja, a conta uma hora vai chegar. Né? A conta da irresponsabilidade, da falta de traquejo, do populismo tarifário, do populismo comercial, uma hora chega. Isso pode reverberar em termos eleitorais para o grupo do presidente Trump. E outro ponto que eu queria ressaltar é que nesse segundo mandato de Trump, ele sente mais liberdade para adotar medidas radicais, porque ele não pode mais disputar a reeleição. A Constituição americana só permite uma reeleição. E como ele não tem mais pretensão eleitoral, né, pelo menos para disputar a presidência da República, nesse segundo mandato ele está um pouco mais livre para adotar uma agenda radicalizada, que dialogue com o público mais fiel do seu eleitorado, da sua base de eleitores, do público mais conservador, mais provinciano, em defesa dos interesses dos americanos, né, dos Estados Unidos. Murilo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela entrevista aqui no TJ Aparecida. Eu que agradeço, foi um prazer participar do programa com vocês. Um abraço para você, Murilo. Obrigada. Sempre bem-vindo, viu?